rendemos louvores. Oh, aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua bondade, tua fidelidade e o teu amor. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado sobrenatural. E obrigado porque tu és um Deus bom, tão bom, que nos amaste enquanto nós éramos os teus inimigos, Pai. Obrigado, Pai, pela condição de ser chamado de filho. Obrigado pela condição de viver uma vida restaurada por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Obrigado pelo sangue que nos purifica de todo o pecado. Te damos graças, Pai, porque somos livres. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado porque nós somos livres. Oh, te damos graças, Pai, pela liberdade, Pai, que tu conquistaste para nós. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Oh, Pai, obrigado por essa noite maravilhosa, que temos a liberdade de decidir estar aqui reunidos como família, Pai, para ouvir de Ti, o nosso Pai, os conselhos, as direções, as instruções, os ensinamentos, as correções, para que tudo vá bem em nossa vida, para que a gente melhore a cada dia, para que nós possamos Te representar bem aqui na terra, para que nós possamos fazer a Tua vontade e que a cada dia a gente possa, Senhor, desfrutar do melhor desta terra. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Te damos graças, Senhor. Eu não sou mais escravo do medo. Cante com fé essa música. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, você me escolheu, o seu amor me chamou. Eu nasci de novo na tua família. Minha vida flui em ti. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus e eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh,
você abriu o mar. Você abriu o mar e eu passei por ele. Meus medos foram afogados. Você me resgatou e eu sempre cantarei. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Glória a Deus, você é filho de Deus. Você não é mais escravo do medo. Nem eu, nem você, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Oh, aleluia. Senta um pouquinho, com essa verdade pulsando aí no seu coração. E eu vou te dizer, o diabo ele continua fazendo. Obrigado, louvor. Daqui a pouco a gente vem. O diabo ele continua perturbando e tentando atrapalhar a vida dos filhos de Deus, usando as mesmas armas. E ele usa essa arma da intimidação. Da intimidação. Sempre está querendo intimidar, sempre está tentando coagir, trazendo medo. E diga assim: o medo paralisa. O medo, muitas vezes, ele não destrói, mas paralisa. Você está fazendo algo e por causa do medo, você deixa de fazer, você para de fazer. E você parando de fazer algo, principalmente quando esse algo está relacionado à palavra de Deus, isso já é sucesso para o diabo, já é vantagem para ele. Porque tudo que ele quer é ver os filhos de Deus paralisados. Deus nos coloca em movimento, porque quando os filhos de Deus estão em movimento, a glória de Deus se manifesta e o nome dele é glorificado. Mas quando nós estamos paralisados, não tem como a glória se manifestar, não tem como a palavra se manifesta por meio da nossa vida. Então, eu queria que você abrisse, por favor, lá em 1 Reis, capítulo 19, fala um pouco aqui da história de Elias, e nos capítulos anteriores relata os feitos de Elias. Elias determinou, segundo a palavra que Deus deu para ele, que não iria chover, e não choveu. Depois ele recebeu a palavra da parte de Deus que iria chover, e choveu. Fez aquela bagunça lá com os profetas de Baal. E poderíamos dizer que naquele momento Elias era o cara. Só que no capítulo 19 diz assim, 1 Reis 19: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes: façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Versículo 3 diz assim: temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Olha que situação. Ele tinha morto aí uma tuia de profeta, um bocado. E Jezabel mandou uma palavra, uma mensagem. Amanhã, uma mensagem ameaçadora. Amanhã, por essas horas, eu vou te pegar. Vou fazer do jeito que tu fizesse com os profetas. Elias, temendo, fugiu. E aqui tinha uma condição: para salvar a sua própria vida. É lícito você fugir para salvar a sua própria vida. Mas Elias esqueceu daquele poder que ele carregava da parte de Deus, porque não foi na força de Elias que ele realizou as coisas, foi da parte de Deus, foi por causa de Deus.
Foi por causa do poder de Deus sobre a vida dele que ele fez com que ele realizasse tantos feitos. E ele desapercebeu. E ele deu atenção a uma má notícia, a uma mensagem de morte ameaçadora para a vida dele. Versículo 4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, ou seja, ele queria morrer. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E aí a gente já vê uma ação divina, de graça e misericórdia, tentando reposicionar Elias. Levanta, come. Talvez o problema de Elias não fosse um alimento natural, fosse exatamente o espiritual, a falta do espiritual, que fez com que ele tomasse uma decisão de fugir e não de agir contra aquela palavra. E aí o anjo se apresentou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água, ou seja, milagre. Além do ânimo, além de uma boa nova, além de uma motivação, de um estímulo da parte de Deus, tinha um milagre. Levanta-te e come. Ele podia já levar, mas eu vou comer o quê? Ó, já está aqui, ó. Já tem pão assado, olha mesmo. Não era nem só o pão, era assado. O que é que acontece? Comeu, bebeu e tornou a dormir. O posicionamento que foi dado como instrução: levanta-te e come, toma uma posição, faça alguma coisa. Ele só fez uma parte. Ele levantou, comeu, mas voltou à mesma posição, foi dormir. Voltou segunda vez, o anjo do Senhor tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho lhe será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ou seja, misericórdia buscando alcançá-lo. Que fazes aqui? Esse não é o teu lugar. Escondido, longe do povo que eu preciso abençoar por meio da sua vida. Porque há um propósito para a vida de cada um de nós, para que Deus possa agir através da nossa vida. E o anjo, um enviado de Deus, traz essa palavra: que fazes aqui? Que fazes aqui? O que é que você está fazendo da sua vida? Então isso é um posicionamento que nós vemos mediante uma afronta, mediante uma intimidação, mediante o medo que se apresenta. E eu vou te dizer, más notícias chegam para qualquer um, a qualquer momento. Sabia disso? Não é para nós ficarmos com expectativa para mais notícias, veja bem. Às vezes até tenho falado aqui, crie expectativa para boas notícias, crie expectativa para boas ligações, boas mensagens, boas notícias chegando na sua vida, eu declaro em nome de Jesus. Mas nós precisamos ter uma convicção plena em nosso coração, que mesmo em meio às más notícias, nós não vamos ser afetados, não vamos desfalecer, nós não vamos precisar fugir, ou se esconder em uma caverna. Aqui traz a figura da caverna, mas aí pode ser numa rede, num quarto, se esconder atrás do trabalho, se esconder atrás da escola, do estudo, se esconder atrás até da religiosidade. Precisamos ter essa percepção no nosso coração: a quem eu sirvo, de quem eu sou filho, quem me comprou,
a quem eu pertenço. Se vier mexer com o meu filho, está mexendo comigo. Eu acredito que quem é pai e mãe sabe disso. Mexeu com o filho, está mexendo com os pais. E será que não é assim com o nosso Deus, que é o nosso Pai? Ou Deus não se importa com os seus filhos? Tenho certeza que Ele se importa sim, em cada detalhe da nossa vida. E porque Ele se importa, Ele importa tanto, que Ele quer nos ver andando de forma digna e honrosa, diante de Deus, que é o nosso Pai, e diante dos homens. Mas nós temos um outro exemplo de afronta. Abra, por favor, lá em 1 Samuel. E é bem conhecido, é a história de Davi. Em 1 Samuel 17, a gente vai ler só alguns versículos que a gente vai orar. Diz assim, ó: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados, ou aproximadamente 3 metros e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escama, cujo peso era de 5.000 siclos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-se em fila de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul, escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Verso 11 diz: ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. No verso 16 diz: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Tu imagina essa peleja. 40 dias esse rapaz aqui, o gigante, chegava e dizia: dá-me um homem, rapaz. Cadê? Não tem homem aí nesse exército, não. Eu só quero um para pelejar comigo. Ah, vocês não... E aquela afronta era algo contínuo. E todas as vezes que ele se apresentava, segundo o texto, o exército de Israel temia e os soldados corriam. Se você for observar, apesar de todas as ferramentas ou armas que ele tinha, ele não lançou um dardo, ele não lançou uma pedra, ele não jogou, não fez nada, ele só falava, ele só intimidava. E sabia que o diabo ele faz isso hoje, nas nossas vidas? Ele não tem o poder sobre a nossa vida, a não ser que nós abramos a nossa vida, de brecha para ele agir. Mas ele não tem o poder. O sangue de Cristo nos cobre. Ele não pode nos tocar. Aí o que é que ele faz? Ah, você não vai conseguir não. Quem foi que disse que você vai superar essa enfermidade? Ah, quem foi que disse que você vai resolver esse problema emocional? Ah, quem foi que disse que você vai superar esses relacionamentos que estão danosos na sua vida? E aí ele começa a atormentar. E a intimidação, ela tem um poder de trazer e gerar medo no coração, se nós dermos a atenção a ela. E o medo, como nós já declaramos, o medo faz o quê? Paralisa. E aquilo que você estava proposto para fazer, por causa de uma instrução divina, por causa de uma orientação da palavra, aí você deixa para lá e começa a recuar, começa a deixar para depois. Realmente, quem sabe, isso aqui deve ser para outra pessoa, isso aqui não é para mim.
Quantas pessoas têm deixado, por exemplo, de cursar um curso numa faculdade, porque chega alguém enviado do diabo e diz assim: rapaz, essa faculdade não é para você não. Vai fazer uma mais fácil, porque medicina para você não é não. Da mesma forma, pessoas que estão dispostas a deixar algumas coisas para estudar a palavra, fazer o rema, fazer escola de ministros, escola de missões, e tem aquela instrução, aquela nota no coração. Aí, você está ficando doido, vai lá cuidar dos seus negócios, esse negócio não é para você não. Esse é negócio para quem vai ser pastor, vai ser isso. Vá fazer isso não, isso é perca de tempo. E aquela intimidação, por causa da atenção dada, começa a ser valorizada e medo brota no coração e começa a paralisar a sua vida. Oh, aleluia! Mas glória a Deus que a história não parou na intimidação do gigante. A intimidação veio, mas apareceu um que nem era gigante por fora, mas era gigante por dentro. E por causa de uma intimidade com Deus, ele não deixou ser vencido pela intimidação do gigante. Porque quando ele se apresentou para Saul, ele disse: eu estava pastoreando as ovelhas de meu pai, e aí veio um leão, e aí venci. Mas depois apareceu um urso, foi vencido também. Assim também como o Senhor foi comigo. E aí ele tinha uma consciência que não era a força dele, não era a habilidade dele, não era a condição dele. Assim como o Senhor foi comigo, vai ser dessa vez. Mais uma vez, a intimidade vai vencer a intimidação. Então, amados, nessa noite, nós vamos orar para que toda a intimidação caia por terra em nome de Jesus. Eu vejo pessoas no corpo de Cristo sofrendo hoje com três coisas: com ansiedade, com estresse ou com depressão. Com excesso de presente, com excesso de passado, com excesso de futuro. Onde era para andar livre. E não se perguntando: como vai ser? Como vai ser o amanhã? Como dizia uma música: responda quem puder. Como vai ser o amanhã? Ei, o amanhã está garantido em Deus. Porque se não for aqui é na glória. Mas é em Deus. Não adianta ficar deprimido porque há 10 anos atrás eu vivi isso, eu desfrutei disso, eu tinha isso. Ei, o que virá é muito maior, sobremaneira melhor do que nós vivemos hoje. Oh, meu amado, Paulo trazendo as suas próprias experiências à tona em uma carta, ele diz: rapaz, aquilo que eu estou vivenciando hoje está somente produzindo um peso eterno de glória. É tudo leve e momentâneo, leve que eu posso suportar. Momentâneo é porque é um tempo. O que é eterno está em Deus, é com Ele. Sofrimento, açoite, perseguição, isso é tudo leve e momentâneo. Mas por quê? Uma convicção plena daquele que o chamou, o capacitou e vivia instruindo a vida dele. Então a gente tem 2 quadros onde um recebeu intimidação e foi para a caverna. Uma atitude, um posicionamento. Mas veja, Deus, Ele não virou as costas para esse que foi para a caverna. Deus foi lá, mandou um anjo: vá lá, toque, alimente e diga assim: se levanta, a jornada é grande, se anime. Se anime porque você tem o que fazer ainda. Porque Deus não trata ninguém como descartável. Deus valoriza cada um de nós. Mas vemos também Davi se posicionando segundo a palavra, segundo a vontade de Deus. Deixa eu ver só esse versículo aqui. Em 17:31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, quem mandou chamá-lo. Davi disse: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Olha a convicção de Davi. Ninguém estava. E aí, no verso 34 diz: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho.
Eu saí após ele, e o feri e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri. O teu servo matou também o leão contra o urso. Matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. O crédito, meu amado, sempre vai ser para Deus. E o entendimento que nós precisamos ter no nosso coração: eu não posso, mas por causa da vida de Deus em mim, em operação, eu posso todas as coisas que me fortalecem. Naquele que me fortalece. Não é a nossa força, não é o nosso conhecimento, não é a nossa habilidade. Foi Deus, Davi reconheceu, foi Deus. E assim como ele foi em outras jornadas, quantos aqui passaram pela pandemia? Ou você estava em outro planeta? Porque a pandemia foi mundial, né? Se você está aqui é porque você passou por uma pandemia. A pandemia foi global. Não adiantava, você podia estar até escondido, podia estar até longe, mas a pandemia foi real. E nós víamos toda semana pessoas, conhecidas ou não, morrendo ao nosso lado, pertinho, vizinho, na rua de baixo, na rua de cima, na sala que trabalhava ao lado. Mas Deus nos sustentou. E não foi pouca coisa não, viu? Não, mas eu me protegi, eu me guardei. Sabe que tem gente ainda reclusa, dentro das suas próprias casas, com medo de uma nova pandemia. Por quê? Porque aqueles que venceram essa pandemia, aí, alguns dias depois, o mundo está livre dessa pandemia. Aí chega uma má notícia: virá uma mais forte do que a Covid. Isso é o quê? Intimidação. Para lhe prender dentro de casa, para lhe prender nos seus sentimentos, para lhe prender no seu medo. Mas aleluia, porque o Senhor nos libertou. E para a liberdade foi que Ele nos libertou. Para vivermos uma vida livre de ansiedade, de estresse e de depressão. Aleluia. Não haverá ninguém, a não ser que nós nos entreguemos a essas mentiras de Satanás, mas não haverá ninguém que possa roubar essa convicção de nós. Que nós somos uma nova criatura, que nós estamos em Cristo Jesus, que nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós temos uma morada celestial garantida, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Precisamos nos alimentar da verdade e não das mentiras. Já viu que começa uma dor, acaba dizendo: eita, isso deve ser uma coisa grave. Ao invés de você combater essa dor, vá-se embora, você não me pertence, você não faz parte do plano de Deus para a minha vida. O Senhor levou sobre si toda dor, toda enfermidade. Isso é o quê? Vencer com palavras a intimidação que com palavras vem para você. Porque antes de Davi lançar a pedra, ele disse: quem és tu, incircunciso filisteu, que vem afrontar o exército de Deus vivo? Palavra, convicção. Ele não estava falando: quem é você que vai me enfrentar? Não, você está enfrentando o exército do Deus vivo. Presta atenção, quem é você? Quem é você, doença, que está batendo na minha porta? Quem é você, escassez, que insiste em ficar me arrodeando? Quem é você, medo, depressão, ansiedade, que quer perturbar a minha mente? Oh, aleluia! O Senhor nos libertou e nos fez novas criaturas. E nós não precisamos mais nos embaraçar com essas coisas aqui dessa terra. Por mais que ela esteja nos assediando, se apresentando, todo dia, ou você não tem conta para... Todo dia tem conta para pagar. É uma coisa incrível, mas tem. Todo dia. E a conta fala: me pague, viu? A conta de energia dá lá, e tem uns que ficam acenando: epa, está na hora, pague. Faça alguma coisa. Aí você dá uma risada, e diz: você já está paga, em nome de Jesus. Dinheiro chegando. Vai sobrar, não vai faltar. Agora, se eu ficar com medo, não vai chegar dinheiro, não vai chegar condição. O que vai chegar é uma outra conta. E depois um outro problema. E depois uma outra situação. Porque o que chegou para Jó foi o que ele mais temia.
O que ele mais temia, destruição, foi o que chegou para Jó. Então vamos ficar de pé, amados, e vamos orar. Aleluia. E eu queria que você orasse. Você é batizado no Espírito Santo, ore em outras línguas agora. E você vai orar, e depois você vai dar um tempinho para ouvir o seu amigo Espírito Santo falar algo ao seu coração. Aleluia. Por favor, o menino do violão, vem para cá. Chama ele de menino, que é para ele vir mais ligeiro, né? Roupa babadaca sambra te deu que o som para tamanaia que achintrete. Roto do manara da manaia que a sambra pabarabadaria que a sambra te diria no manarana. Radia da que a santa tará. Oração em outras línguas edifica, nos edifica a si mesmo. Nós oramos de fato a Deus. E algo é construído em nós. É tempo de nós mergulharmos mais nisso e darmos o real valor à oração. E eu sei que você está aqui porque você valoriza esse tempo de oração. Valoriza essa atmosfera coletiva de oração. E todas as vezes que nos reunimos para orar, e nós estamos fazendo exatamente aquilo que os apóstolos faziam. Reunidos para orar. Todos os dias. Diariamente, como diz lá em Atos. De casa em casa ou no templo. Nós sabemos que nós estamos criando um ambiente para as manifestações do poder de Deus na nossa vida. Ora abacoção bratia taracasimbiti no banaranaia que a chambra pabarabadá. Ieri ararabadara daqui a sambra piano sombra do consimpiti rete tiriana que o chambra bababaraca sotro do mar radia dara dare aqui a sambra tiniriniu que o sotro do mar roupa barada com sotro do mar que se titiride e ambra tinia que o sombra titiria que a sambra papa sotro do mar rabadia do sombra titiria que o sotro do mar
show para ter dorobodorio com o santo nome. Ah, que aderia que assim te teria com o santo nome. Oh, brababa até que a santa aqui niria que o santo do oh, brababa baradia que niria que o santo teria. Rede dia que nica chintre da maná que o som para pamana. Eito to boko santo do mo. Oh, que tanto que sim te niri na caçam para papa te. Oh, aleluia. Oh, shabrak nica sinti tirda. Oh, shurbi do banho com santo manaya caçanta. Oh. Ora que a tamanaya que a santa. Oh, shatana manaya que a santa tirda. Ora babara manaya que a santa tirda. Ora bata que a santa pequeno que o som chotora na manaya. É tempo de seguir a instrução dada a Josué. Dispõe-te, levanta-te e seja corajoso. Seja corajoso. Ser forte e corajoso. Viver uma vida ousada por causa da palavra e do Espírito. No coração não tendo mais vaga, nem brecha, nem espaço para o medo se instalar por causa de más notícias. Ora toboko santria kanamake ashintitridi. Ora bababara namanaya que ashintitridi. Estando plenamente convicto de que você e eu temos um dono, que fomos comprados com alto preço, preço do sangue do Filho de Deus. E por causa desse grande e alto valor que nos foi dado, precisamos honrar o nosso dono, o qual é o nosso Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, porque para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Obrigado porque nós podemos viver uma vida de liberdade, não de libertinagem. Liberdade para decidir por Ti todos os dias. Oh, aleluia, obrigado, Pai. Nós vamos orar agora por pessoas que estão passando por um processo de depressão. E não importa qual foi a razão, nem em qual momento essa pessoa entrou nisso. Mas a graça de Deus, ela toca. A misericórdia alcança. Nós vamos orar agora e queria que você orasse junto comigo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai amado, por pessoas de perto ou de longe, mas pessoas que estão passando por um processo de depressão, Pai. Nós oramos por Tua graça e misericórdia alcançando essas vidas. Obrigado por Tua palavra e pelo Teu Espírito levantando essas pessoas por dentro e elas tomando um posicionamento correto segundo a Tua vontade. Nós declaramos elas totalmente livres deste mal que tem assolado, tem atormentado tantas pessoas. Nós declaramos, Pai amado, pessoas alegres novamente, ou evidenciando o Teu amor, ou evidenciando a Tua própria vida na sua vida, ou influenciando pessoas a viver uma vida livre, Pai, por causa do seu posicionamento e comportamento. Eu declaro em nome de Jesus pessoas se levantando de rede, saindo de quartos escuros. Eu declaro em nome de Jesus pessoas que estão sem vontade até de vir para a igreja, se levantando agora em nome de Jesus. Ou tendo experiências com Deus agora em nome de Jesus. Para que essa situação seja paralisada e revertida em nome de Jesus. Nós não queremos trazer nenhum peso, nenhum tipo de acusação, mas nós declaramos paz no seu coração.
Nós declaramos shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, tudo funcionando bem, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pessoas totalmente livres, pessoas até que estavam com alguma coisa, algum tipo de comportamento ou deficiência nos seus relacionamentos, sem nem saber que isso era depressão. Eu declaro elas saradas e curadas em nome de Jesus. Uma mente saudável, uma mente livre, uma mentalidade próspera, uma mentalidade renovada com a tua palavra. Eu declaro fome e sede chegando na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Oh, aleluia! E nós te damos graças por mudanças de quadro. Levanta a tua mão e dá graças, porque nós vamos ouvir testemunho de pessoas que virão ou até anunciará aí no site da igreja. Em o nome de Jesus, pessoas com as suas próprias vidas mudadas, sentenças de mortes canceladas, um olhar diferente, um olhar sendo retirado para a má notícia, para a situação negativa, colocando os olhos fixos em Ti, em Cristo Jesus, onde há viva esperança, em o nome de Jesus. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Obrigado, Pai. Eu quero chamar a irmã Penha para orar, por favor, por pessoas que estão sofrendo com crise de ansiedade. Aleluia, vamos orar, irmãos. Amém. Vamos unir a nossa fé. Se você é uma dessas pessoas, recebe agora essa cura. Mas se você conhece alguém que está passando por isso, você ora por essa pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor, unir a nossa fé e orarmos juntos, Pai, em concordância por pessoas que estão passando por ansiedade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é remédio, Pai. A Tua palavra é remédio, Senhor. Oh, Pai, a Tua palavra, Pai, cura. A Tua palavra liberta. A Tua palavra traz esperança, Senhor. E a Tua palavra nos dá a certeza que Jesus já providenciou a cura, a libertação, a paz, a alegria, Senhor. E nós oramos por essas pessoas que estão vivendo momentos de ansiedade. A Tua palavra diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Pai, nós oramos agora e declaramos, Pai, essas pessoas, nossos irmãos, Pai, que estão passando por ansiedade, lançando, Pai, lançando diante de Ti e descansando em Ti, Pai. Aleluia, eles conseguindo entrar no descanso, Pai, trocando fardo, Senhor. Aleluia, oh, aleluia, chegando, Pai, uma consciência, Senhor. Chegando uma paz, chegando a paz que excede todo entendimento, Pai. Na vida dessas pessoas, Pai, eu declaro ansiedade, bata em retirada, em nome de Jesus. Ansiedade, você existe, nós sabemos, mas você está abaixo do nome de Jesus. Aleluia, esse nome poderoso, Jesus, já pisou você, já reduziu você a nada. Aleluia, e nós declaramos agora em fé, pessoas sendo agora alcançadas pela bondade, pela misericórdia, pela graça do Senhor e sendo renovadas, sendo agora, Pai, entrando agora no Teu descanso, Senhor, em nome de Jesus. E essa ansiedade desaparecendo da sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos porque o Senhor sempre nos ouve. Pessoas que não estavam mais dormindo por causa de ansiedade, vão dormir a noite toda. Eu oro agora por pessoas com insônia, pessoas que estavam sem dormir. Dá um basta hoje a essa insônia em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, em paz me deitarei
e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz deitar em segurança. E essa será a confissão de fé, essa será a sua declaração de fé. Você vai abrir a palavra de Deus no Salmo 4, versículo 8, e você vai dizer: em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me faz deitar em segurança. Aleluia. Sim, Pai, nós vamos saber de boas notícias, Pai. Em nome de Jesus. Pessoas hoje tendo seu cativeiro, Pai, quebrado e destruído. Aleluia. E entrando no descanso e se alegrando e dando boas risadas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Em nome de Jesus. Amém. Boas risadas. Você pode dar uma boa risada aí? Mas você pode dizer assim: rapaz, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu vivi hoje, você não sabe o que está faltando aí. Tira os olhos dessas coisas, coloca nele, que é o teu supridor, que é o teu orientador, que é o teu ajudador, oh aleluia, o teu sustentador, oh aleluia. Deixa o diabo nervoso, rindo. Aleluia. Nós vamos orar por pessoas que vivem uma vida estressada. E deixa eu te dizer, esses costumes mundanos, eles não podem invadir a nossa vida, a vida da igreja. Quantas vezes a gente até já fez uma declaração: eu queria que meu dia tivesse 48 horas, porque 24 não está dando para nada. Sabia que esse desejo nunca vai ser atendido? Porque vai continuar sendo 24 horas. O que nós precisamos fazer é organizar o nosso tempo. Mas na organização do tempo existe uma instrução da parte de Deus: busque primeiro a mim. Busque primeiro a mim. E as demais coisas, sim, serão acrescentadas. Tudo aquilo que você quer, o vestir, o beber, o comer, será acrescentado. E todas as vezes que a gente inverte essa ordem, a gente passa a desfrutar desta condição de estresse. E muito estresse. E a gente sabe que o estresse provoca doenças psicossomáticas, doenças em outras partes do corpo. E aí daqui a pouco você está desenvolvendo doença onde era para você estar desfrutando de saúde divina. Só porque você inverteu a ordem. Só porque você resolveu fazer do seu jeito, eu resolvi fazer do meu jeito. E que tal a gente voltar? Que tal a gente... Pode sentar, senta um pouquinho, aí a gente... Bora sentado mesmo. Que tal a gente recalcular a nossa rota? E eu estou ministrando para vocês, mas estou ministrando para mim também. Que tal a gente recalcular a nossa rota? Porque às vezes, vou confessar o meu pecado. Quantas vezes para o trabalho a gente se esforça para chegar na hora, mas para a igreja tanto faz, chegar de 6 horas ou de 6:30. A igreja, né? Não tem nenhum cartão para trincar ali. Na faculdade eu tenho que chegar na hora, porque senão eu levo falta. Mas na escola dominical eu nem vou. Relativizando, deixando para depois aquilo que era para buscar de imediato, com prontidão no coração, com um desejo ardente. Lembra lá em Pedro que diz assim: desejai ardentemente, né? Pela palavra, como uma criança deseja o leite. A criança deseja o leite e quando ela deseja, ela berra, faz barulho, faz escândalo. E enquanto o leite não chega, ela continua na sua insistência, no seu desejo ardente. Como está o nosso desejo pela palavra? É preciso a gente avaliar. Como está o nosso desejo pelas coisas do Espírito, pela convivência com o Espírito, pela comunhão com o Espírito? De você falar e ele falar, de você falar e ele falar, de você perguntar e ele responder. Às vezes a gente não quer perguntar porque não quer ouvir a resposta dele. Ele pode dizer assim: tome vergonha na cara, faça o que é certo, se ajeite, se apruma, crente. Talvez a gente não queira ouvir isso, aí a gente
Sabe aquela pessoa que fala a verdade na nossa cara e a gente não quer se encontrar com ela? É melhor evitar, para eu não ouvir o que eu não quero. Porque a gente se acostuma a ouvir o que é conveniente para os nossos ouvidos. Às vezes um elogio, às vezes uma tapinha nas costas. Mas eu aprendi que toda crítica ou toda vai nos fazer crescer. Vai forjar em nós um homem valente, uma mulher valente. E a gente precisa recalcular nossa rota. O Senhor está voltando. Jesus está voltando. A gente crendo ou não, querendo ou não, Ele vai voltar. E nós precisamos estar com a nossa mala bem arrumada e com o nosso passaporte carimbado, porque senão fica. É duro de se ouvir, mas fica. E amados, da mesma forma que a fé vem pelo ouvir, o medo vem pelo ouvir. Então vamos inclinar os nossos ouvidos, como diz lá em Provérbio. Incline os teus ouvidos para a verdade. Atente para as minhas instruções. Ou seja, dê atenção. Como nós damos atenção a uma sinalização, dê atenção. O Senhor está falando. O Senhor está comunicando. E por que a gente está dando só atenção a jornais, a revistas, a blogs, a influenciadores e as... Quem deve ser os influenciadores dessa última era somos nós. Não é MC não sei o quê, não. É JC, Jesus Cristo. O maior influenciador de todo o tempo. Tem um escritor que foi estudá-lo e quando estudava ele, quando o início do estudo era ateu, ele viu que o homem fez tanto milagre, tanta coisa, disse, não, não posso deixar de acreditar nesse homem, não. Passou a acreditar nele e passou a escrever mais sobre ele. E como é que a gente dá atenção a outras coisas e não a palavra? Como é que a gente escuta outros e não escuta o Espírito? A Bíblia diz, fortalecei-vos do Senhor, na palavra, e na força do seu poder, no Espírito. Mas a decisão é nossa, é minha e sua, fortalecei-vos. Você que se fortalece, você que vai buscar, você que vai se alimentar. Como nós fortalecemos o nosso corpo? Se alimentando. E a gente tem buscado tanta coisa, e aí daqui a pouco a gente está entrando nessas 3 veias: estresse, ansiedade ou depressão. Está dizendo, ó vida, ó azar. Mas Davi estava plenamente convicto, a ponto de colocar a sua própria vida em risco, diante do gigante. E ele disse, assim como Deus foi comigo, aleluia, eu não vou temer esse rapaz aí não, ele pode vir do jeito que vier. Mas o meu Deus, que tal a gente responder às afrontas que nós recebemos na nossa caminhada, na nossa jornada? Segundo o meu Deus, eu vou passar por isso. Porque eu passei por isso e por isso. Dessa mesma forma, o meu Deus vai me fazer passar por isso. Porque às vezes, dependendo da estação, é uma situação que se apresenta. Às vezes é uma situação na área de saúde. Aí você, beleza. Daqui a pouco, um problema financeiro. Eu disse, meu Deus, ei, é o mesmo Deus que te livrou de uma situação, vai te livrar de outra situação. O mesmo Deus de paz que te protege e te guardou, vai continuar te protegendo e continuar te guardando. Então é tempo de nós nos posicionarmos, andar ousadamente, por causa da plena convicção do nosso coração de quem Deus é dentro de nós, em nós e apesar de nós. Apesar das nossas fraquezas, dos nossos erros e das nossas limitações, Deus continua sendo Deus. Às vezes o grande problema é eu olhar para mim. Ah, eu não posso. Mas completa a frase, eu posso nele. Não termina a história em você não, porque não é sobre você não, nem é sobre mim, é sobre ele. No final da história, quem vai ser glorificado é ele. Quem vai ser exaltado é o nome dele. Então precisamos levantar-se com força. Como nós vamos dar um bom testemunho lá fora que a vida de Deus é algo
excepcional, extraordinária, inédita, extravagante, se a gente anda de ombro caído, de joelho, como diz a palavra, trôpego, de mãos decaídas. Não tem força nem para dizer assim: Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Pai, muito obrigado porque eu tomei café, almocei e jantei. Pai, muito obrigado pela roupa, pela condição, pelo transporte. Ah, não teve dinheiro para onde? Eu pude andar. Oh, aleluia. Se nós listarmos as coisas que temos para agradecer, meu amado, você vai até desistir de terminar a lista, porque são coisas demais. São muitas coisas. O problema é que nós, o ser humano, nós às vezes ficamos fixados os olhos na falta, naquilo que não está funcionando, naquilo que não deu certo, e pegamos aquela experiência e trazemos ela como um estilo de vida. Está repreendido em nome de Jesus. Quero nem saber. O carro que eu estava declarando já chegou, tá vendo? O diabo me aperreou, bateram no carro, quebrou o carro. Peraí, vou comprar outro. Comprei outro. Aí você diz assim: e tinha dinheiro? Não, mas comprei outro. E eu não estou dizendo assim, você amanhã vai ter que comprar outro, não. Mas começa a se levantar por dentro. Vai ter pessoas que vai ganhar um carro, como o pastor Isaías. Desejou, ganhou um carro. A irmã recebeu a dela agora. Aí outros vai comprar, outros vai trocar e assim por diante. Ei, o nível, a manifestação não importa. O que importa é que Deus vai ser glorificado. Como é que vai ser? Não sei. Mas a gente precisa, diante de uma afronta, você precisa se posicionar em Deus, se levantando primeiro por dentro, porque as razões que Davi levantou para Saul foi o que aconteceu. Rapaz, o meu Deus é tremendo, é poderoso. E a gente não vai ficar paralisado, amado. Não vamos ficar à beira do caminho. Não vamos ficar apenas assistindo o diabo pintar um quadro a nosso respeito e a gente, eu acho que vai ser isso mesmo. Não. Fale a palavra contra a intimidação. Porque, segundo a sua intimidade, segundo a minha intimidade com Deus, nós vamos vencer toda intimidação que venha contra nós. Esse é um tempo de muita pressão. Pressão para quem tem pouco, pressão para quem tem muito, pressão para quem não tem nada. É pressão para todo lado. Mas deixa eu te dizer, é bênção para todo lado também. Tem um pastor nosso que diz assim: é bênção para todo lado. Diz, é isso mesmo. É bênção para todo lado. Começa a valorizar e exaltar os milagres do Senhor. Mas rapaz, eu pensei que não ia, mas deu certo, ó. Eu até conjecturei que talvez não, mas aconteceu. Aleluia. Então fica só de pé por um instante. Eu quero que você levante suas mãos e agradeça tudo que você viveu hoje. Só hoje. Não quero nem saber de ontem, de antes de ontem. Hoje. Até o pneu furado que você viveu hoje. Até uma falta que se apresentou hoje. Porque se tornou um estímulo para você aumentar o seu nível de fé. Para você crescer em fé naquela área. E faça disso uma prática diária. Diária e contínua. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela minha vida, muito obrigado por tua palavra. Pai, muito obrigado pelo teu Espírito. Pai, muito obrigado porque a tua palavra me alcançou. Obrigado, Pai, pelo teu sacrifício eu fui salvo. Obrigado pela restauração da minha vida. Obrigado, Pai amado, porque hoje eu me levantei. Obrigado porque eu posso me movimentar. Obrigado porque os meus órgãos estão funcionando. Pai, obrigado porque eu posso me movimentar e me locomover de um lado para o outro. Pai, obrigado porque eu posso orar por pessoas e elas serem curadas. Pai, obrigado porque eu carrego a tua vida. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque eu me alimentei. Obrigado porque eu me vesti. Pai, muito obrigado porque eu tenho uma casa, eu tenho onde me abrigar. Pai, eu tenho um colchão para deitar e dormir. Pai, obrigado porque eu tenho amigos. Obrigado porque eu tenho família. Obrigado porque eu tenho irmãos na igreja. Obrigado porque eu tenho um trabalho. Obrigado porque tu tens me dado habilidades. Oh, aleluia. Obrigado porque tu não tem deixado faltar. Tu tem me sustentado. Tu tem me livrado de todo mal. Pai, muito obrigado porque tu tens feito eu ir de um lado para o outro e sem nada me acontecer. Aleluia. Oh, aleluia. Muito obrigado, Senhor Deus, porque existe
existe uma viva esperança no nosso coração. Obrigado porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Oh, obrigado porque nós podemos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu reino. Oh, obrigado, Senhor Deus, por quantas coisas, tantas bênçãos que são bênçãos para todos os lados. Muito obrigado, Pai, por tudo em o nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus, aleluia, aleluia. E o Clécio? Lenildo.